Boa noite aí galera, boa noite Rogério, boa noite Gustavo, tranquilinho, boa noite Marielle. E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Show de bola. Só, a gente vai fazer hoje mais uma mentoriazinha grátis, né? A ideia é que a gente consiga trazer aí uma mentoria por semana, tá? É gratuita aí para os seguidores do Prof. Ramon Souza. E hoje a gente vai fazer aí com o Flávio, tá? Vocês estão me escutando bem, galerinha? Estão me escutando bem? Hoje a gente vai fazer aí com o Flávio, tá? Já vou chamar ele aqui para a gente ver quais são as dúvidas dele, que podem ser dúvidas comuns de vocês também. E aí, se vocês forem tendo dúvida, né, ao longo da nossa conversa aqui do bate-papo, vai, vai mandando aí que a gente vai acompanhando. Beleza? Gustavo tá aí, Rogério, show de bola. Flávio, manda a solicitação aí para me te colocar na transmissão, cara. Manda a solicitação aí que eu já te coloco na, na transmissão aqui. Deixa eu ver se eu até consigo fazer aqui direto. Pronto, transmissão. Galera, é o seguinte. O Flávio aí, né? O Flávio, ele. Opa, chegou? Opa, tudo bom? Fala, Flávio, beleza, cara? Até o cabelo tá branqueando aqui já, ó. Tudo bom? Tranquilo, eu já tô quase virando um menudo, cara, que não tem como sair pra cortar, então. Tudo ótimo, Ramon. Gostaria Show de de bola. agradecer aí pela oportunidade aí que você está concedendo seu tempo, né? Então, isso aí para mim é algo muito importante que, pelo momento que eu estou vivenciando, vai me ajudar bastante. Você não tem noção. Show de, show de bola. Pra galera que tá acompanhando, viu, Flávio? Só se você quiser falar um pouquinho de você, o que é que você faz da vida hoje, qual que é o seu principal anseio aí no rumo do serviço público, dos concursos públicos, só pra galera conhecer aí a peça de hoje, né? Então, pessoal, eu me chamo Flávio. Eu sempre direcionei minha carreira para a área de empresa privada. Eu sou formado em sistemas de informação, sou pós-graduado em gerenciamento de projeto e faz mais ou menos 5 anos, né, eu fiz uma outra graduação, graduei em engenharia elétrica. E desde 2015 eu estou fora da área da área de tecnologia da informação, que é a área que eu qual formei e trabalhei boa parte da minha carreira profissional. E de 2015 para cá, eu estava atuando na área de engenharia, né? Na área de engenharia elétrica, voltado para gerenciamento de projetos. E voltei para minha cidade. Eu trabalhava assim em obras, né? Como gerente de projeto. E voltei para minha Era o cidade. peão formado, né? Era o peão formado da obra. É, é, eu brinco que, tipo, eu formei em sistemas de informação, né, tecnologia, né, quis largar a tecnologia, mas a tecnologia me cobrou, ela nunca me largou. E eu assisto Uhum. várias lives, né, e acompanho muito, e tem uma frase que o pessoal fala que a pessoa que não passa em concurso é porque desiste, né? E Sim. 2011 eu pensei em entrar nessa área de concurso, né? E acabei que não. Falei, não é isso, não vou. Mas eu acho que às vezes a gente cria crenças, né? Barreiras que atrapalham. E agora, pelo mercado, olha, já trabalhei em várias empresas e pelo mercado na vida privada, eu te falo. Eu estava numa obra, Ramon, pouco tempo atrás, isso foi o ano passado. Já tinha trabalhado o dia todo, suado, estava em João Câmara, que fica pro lado para frente de Natal, né? Então, naquele momento ali, eu falei assim para mim assim, olha, eu vou procurar um concurso público. Por quê? Cara, eu já estava trabalhando já 14 horas, direto. E aí chegava o pessoal lá, chegou um pessoal do IBAMA para fazer fiscalização de licença ambiental, né? Eu olhei e falei, poxa, cara, os caras chegam, os caras pedem um punhado de coisa, ganha 3 vezes mais do que eu. Cara,
não dá, não dá. Então, o objetivo de ter feito engenharia elétrica porque ganhava mais que na área de tecnologia, sabe? Só Uhum. que mudou, né? Mudou, o Uhum. mercado brasileiro mudou muito. E aí, recentemente, eu voltei e falei assim, poxa, eu vou voltar para TI, né? Vou voltar para tecnologia, para essa área de gerente de projetos, essas coisas, né? E aí eu pensei, aí tentei voltar, né? Participei de uma entrevista assim que eu falei assim, poxa, agora sim, agora se tem uma força que tá falando para mim fazer concurso, agora tá. Cara, eu participei de uma entrevista que eu falo que empresa privada é muita indicação, né? Se a pessoa não tiver indicação, sabe, não, não vai ter muito sucesso. E numa Tem que entrevista ter QI, né? Tem que ter QI, que é o que indica, né? tem. Ramon, eu participei de um processo seletivo, cara. E eu cheguei na última, sabe, na última entrevista dele e tudo, né? Aí o cara pegou e falou pra mim assim, eu, le- eu lembro direitinho. O cara pegou e falou pra mim assim, poxa, mas você formou em 2005, né? Para sistemas de informação. Você não acha que você está desatualizado? Eu olhei para ele assim, dei um sorriso e falei assim: Deus de quanto tecnologia é só saber uma linguagem de programação. Tecnologia é muito mais que isso. Eu acho que desatualizado está o seu conceito. Foi reprovado. Mas eu não aguentei, o Ramon foi mais forte que eu, cara. Mas ali aí eu falei para minha esposa, falei assim, não, chega, chega. E a partir desse momento eu abracei o Uber, né? Porque eu falei assim para mim assim, gente, eu não quero ganhar dinheiro. Eu não quero mais voltar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso sobreviver. Tá, ok. Então tá. Se eu preciso sobreviver, então o que que eu vou fazer? Uber. E o Uber vai me ajudar. O que que vai me ajudar? Disponibilidade para estudar. Desde então, entrei no Exponencial. Ramon, parabéns pelo aquele material. O melhor material. Cara, não. Olha, eu sou um cara que eu nunca me chamou atenção em infraestrutura. Nunca, cara. Banco de dados sempre adorei. Programação também. Gerenciamento de projeto também. Cara, eu tô sabendo de infraestrutura. Eu terminei engenharia de software. Eu terminei gestão e governança. E eu tô finalizando, cara, finalizando infraestrutura. E aí, isso aí é fantástico, porque você não tem que fazer resumos, os resumos já estão lá, né? Ou isso Perfeito. para mim, cara, isso para mim foi muito difícil de entender. Por quê? Eu olhava, eu assisti uma live sua e do Yuri, e lá falava, sabe, falava, olha, cara, vocês têm que fazer questão, não sei o quê. Eu falava assim, pô, esse cara tá louco. O cara passou em 12 concursos, sabe? Porque não tem essa, Ramon. Eu sempre tive uma mente muito aberta. Eu acho que assim, cara, não é a idade do cara que vai falar a experiência dele. É a vivência, entendeu? Uhum. É a vivência da É, pessoa. Então, só pode te ser um cara. cortando um pouquinho, né? Te cortando um pouquinho, né? Você falou da live, né? Eu tenho 12 aprovações, acho que o Yuri tem 10 ou é 12 também, cara. Então, eu sei que eu contando os 4 professores de TI, a gente tem quase 40 aprovações em concurso público, né? Então, assim, isso conta porque a gente já passou por experiência, já fez coisa errada, já fez burrada na preparação, todo mundo faz, e aí você acaba olhando. Eu também, quando eu comecei a estudar, eu olhava muito pra galera que já tinha passado. Poxa, eu peguei um depoimento lá, que acho que tinha um fórum bem antigo, os caras botavam os depoimentos lá, nem lembro o nome do fórum, mas o cara que passou em primeiro lugar no Banco Central, acho que é o Leidner, o nome dele. Cara, eu peguei o depoimento do cara, eu li todo, e aí peguei várias dicas dali e trouxe para aplicar, né? Então, só pra galera saber, a galera que tá acompanhando aí, né? A galera que entrou agora, o Thiago, a Juliana, boa noite. Então, ó, galera, tá falando aqui com o Flávio, né? O cara já foi garoto de programa, né? Que fez TI, já foi garoto de programa, foi Né? peão formado de obra, fez engenharia, e agora é Uber. Então a gente vai começar aqui uma conversa com ele, que ele vai partir desse ponto. Então a gente quer o quê? Ele já deu até uma ressalvada bem legal. Por que ele foi ser Uber nesse momento? Porque ele consegue otimizar, organizar
a sua rotina, né? Ele consegue definir seus próprios horários, né? Lógico, tem que ter uma renda mínima garantida ali para sobreviver, mas você consegue organizar os seus horários e a partir daí dedicar o tempo aos estudos. Eu vou apelidar essa transmissão depois, viu? Como ir de Uber para o concurso dos seus sonhos, tá? Então, depois a gente vai deixar ela disponível aí. E aí, só para a galera que está chegando e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, galera, toda semana eu estou disponibilizando aqui uma mentoria gratuita, né? Então, de vez em quando, aparece um cara lá no meu direct, tira uma dúvida e tal. Então, às vezes, é aluno do Exponencial, e aí a gente vê que aquele cara está muito engajado e tal, e dentro da minha disponibilidade, né? Inclusive, uma pergunta que a galera faz muito, tá, Flávio? Se eu estou atuando como coach ainda, hoje eu não estou, porque eu não tenho essa disponibilidade fixa de tratar com o cara, acompanhar ele durante todo o processo, né? Então, já acompanhei alguns alunos, mas hoje eu não tenho mais essa disponibilidade, até porque eu estou na coordenação agora do Exponencial, então acaba a coordenação geral, né? Então acaba que é muito produto é muito bucho para resolver, tá? Flávio, então, beleza, você falou um pouquinho para você, se a galera já tiver alguma pergunta, já manda aí. Mas eu queria aí que você me dissesse aí quais são as suas principais dúvidas, né? Quais são as suas principais preocupações, os seus anseios aí, para a gente tentar sanar e tentar te levar para mais próximo da aprovação com o objetivo. Que aí é aquela que eu digo sempre, eu só quero depoimento depois, né? Se não vier com depoimento, aí eu vou atrás. Tá. O que eu percebi, assim, eu senti dificuldade no começo, eu cheguei até a te mandar umas mensagens em privado, né? Porque é o seguinte, poxa, é TI, tá? Beleza, a minha área vai ser TI. E aí, a TI, poxa, você tem ela específica hoje para quem é, sei lá, analista de desenvolvimento, né? Ou analista de sistema. Tem a TI voltada de uma forma mais genérica, né? Que eles chamam de tecnologia da informação. E tem a TI que é meio que especialista, que é um concurso que saiu agora aí lá em Brasília, que praticamente eles querem uma pessoa que conheça a ferramenta, né? Se eu não me engano é do Ministério da Justiça. Aí eu olhei aqui lá, eu fico... É temporário. Aí eu fico pensando, gente, para onde eu vou, sabe? Essa foi a minha maior dificuldade. E eu dei uma olhada e na hora que eu comecei a estudar o material te ajuda a ver o seu perfil, né? Porque o perfil, eu sempre trabalhei numa área voltada para que analista de negócio, analista de projeto, né? É uma área voltada assim, mais assim, para gestão. E eu pensava, poxa, onde eu vou entrar? Eu programei quando eu tinha 21 anos. Quer dizer, 20 anos atrás. Pô. Então, para onde eu vou, né? E eu dei uma olhada, e também dei uma olhada o que é muito importante também. Eu lembro que você falou para mim, Flávio, olha também os concursos que estão saindo. Então, na área de tribunais, na área de tribunal de contas, está saindo vários concursos, né? Então, tem concurso voltado para cargo de TI, tem concurso voltado, não é para cargo de TI, né? Mas que exige conhecimento de matéria de TI. E tem os concursos também da Cefaz, que foi inclusive um que você e o Yuri passou, né, de Santa Catarina. Eu dei uma olhada naquele edital lá, meu amigo. Tem pouquinha matéria, né? É punk. Umas 20 matérias. E aí, cara, eu dei uma olhada e falei assim, poxa, pela live que os caras falaram pra mim, eu tenho que escolher uma banca. E qual banca que eu vou escolher, né? E é incrível, cara. Eu comecei a fazer o material, peguei o material lá do Rio de Janeiro e eu arrependi de não ter feito a minha inscrição no concurso do Rio de Janeiro. Eu peguei o material porque eu assinei de forma ilimitada o site do Exponencial, né? Eu não pensei, cara. Eu olhei assim e falei assim, cara, é esse. Porque se você olhar... Olha, eu até falo pro pessoal, gente, se vocês têm dúvida, vou fazer um comercial pro Exponencial. Se vocês têm dúvida... Só para ressaltar que eu não combinei nada com você, tá? Você tá falando aí da sua livre e espontânea vontade. Não, mas é sério. Não, se vocês têm dúvida, acesse o curso do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a matéria Gestão e Governança, aula 00. Tem 204 páginas. Cara... Com aquela aula lá, você passa
sabe? Você acerta tudo quanto é questão da área de gerência de projeto. Não tem como você errar. São os 49 processos do PMBOK, passo a passo, tudo feito em esquema. Então aí eu olhei e falei assim, poxa, cara, eu defini o meu perfil. Aquela aula, Ramon, eu defini meu perfil. Porque quando você faz algo, e aí você tá lá no computador, você tá lendo aquilo, tá rindo, cara, é aquilo ali. Uhum. Entendeu? Aí eu falei assim, porra, na hora que eu chegar na infra, né? Eu nunca gostei de infra. Os caras ficavam conversando no corredor, puta que. Cara, não é assim não, é diferente, né? E aí eu falei assim, beleza. A Ramon falou que eu precisava definir o perfil meu, né? Onde eu vou entrar. Ramon, esse é o perfil. Esse é um perfil mais generalista, sabe? Não é um perfil voltado para Entendi. código nem nada. Apesar que eu estou estudando. Eu fui lá, baixei lá outra aula incrível, lá da matéria de desenvolvimento de sistemas da PGDF, né? Cara, tem 50 e poucas aulas. Eu tô na aula 7 ainda. Mas, né? Aí vem. Só que eu vejo que lá não é o meu perfil, entendeu, Ramon? Fazendo aquilo Uhum. para poder falar assim, eu tenho uma base boa na área de TI. Porque uma coisa, muitas vezes o pessoal tem assim, gente, eu sou de TI. Cara, você não é de TI. O cara sabe ali programar numa linguagem de programação, sei lá, Java. O cara fala, eu sou de TI. Você não é de TI, sabe? O cara para ser de TI é um assunto muito amplo. Cara, o cara tem que saber demais de info, o cara tem que saber de camada OSI, o cara tem que saber de gerenciamento de projeto, o cara tem que saber de COBOL, o cara tem que saber de ITIL. Então, é muito. O buraco tá lá embaixo, sabe? E não é igual assim um direito administrativo, um direito constitucional que você lê, pega, pega aquele conteúdo ali, vai repetindo e vai repetindo. Não é, né? Então essa foi a minha dificuldade. A minha dificuldade era como que eu posso, sabe, revisar a TI. Por quê? Porque a primeira leitura, você tem uma noção daquilo, uma noção do tamanho que é o seu problema. Essa foi o que eu tive, sabe? Tive uma noção. Igual eu li 4 aulas de infra. Eu olhei sim, falei assim, porra, os caras acham que é porque é esquema e é matéria resumida. Não, tem muita coisa lá, sabe? E só que eu observei o quê? Todos os esquemas que tem, na hora que eu chego para fazer os exercícios do PDF, cara, desculpa falar, não precisa de exercício no site. Tá lá os exercícios do PDF. Então, os esquemas é o que cai nos exercícios, né? É realmente o que cai na prova. E a escrita da aula é para você ter um contexto, né? Para te ensinar a raciocinar sobre o contexto daquilo. Tipo, vamos falar de Windows Server. Aí você está lá falando lá de Windows Server, vai falando de Windows Server, aí vem um mapinha, e eu dou uma olhada lá, já sei, vai ter questão embaixo disso. É dito e feito, sabe? Aí, quando você falava assim, olha, eu assisti seus vídeos, e aí você falava num vídeo lá, eu passei na Cefaz, fazendo questão, e você falou com o Bruno e se ria no vídeo. Eu falei, danado. O que é? Você falou, eu passei fazendo questão e revendo os resumos. Cara, esse cara não falou isso à toa, sabe? Por que ele passava fazendo isso? Aí eu olhava pro resumo, eu fui direto nos resumos, né? Direto nos esquemas. Tinha hora que tinha esquema que eu não entendia. Aí eu falava assim, então tá. Aí eu entendi a lógica do material, que era, vem o texto para te ensinar o contexto daquilo e vem o esquema que é de questão. Só que aí tem mais um porém. Quem faz tribunais de contas é a CESP, né? E a CESP, ela tem uma metodologia de certo e errado. E na hora que eu chegava, por mais que eu estudava, eu chegava para fazer a questão, eu errava. Aí eu ficava pensando, gente, por que eu estou errando? Aí que é a dificuldade minha. O que é a dificuldade minha? A dificuldade minha é fazer a revisão daquilo. Por quê? Na hora que você pega os resumos, beleza. Então, cada aula tem um resuminho lá dela, eu vou assistir. Aí eu vou estudar a próxima aula, você fala, Flávio, você vai começar a aula 4, você revisa a aula 3. Aí você vai começar a 5, você revisa de novo.
tipo, vai virar um loop aí, né? Vai virar uma bola de, aí, né? é uma bola de neve. Tá? Uma bola de neve. Deixa eu só te interromper um pouquinho antes de você terminar esse raciocínio, né? Algumas coisas antes senão eu vou esquecer do que a gente tem que comentar e do que você está falando, né? Uma primeira coisa que você falou, e é muito importante para a galera que está acompanhando também, é a questão de definir a área de foco. Porque às vezes a pessoa acha assim, por exemplo, a gente está falando aqui de TI, galera, mas serve para qualquer pessoa. Se você é um administrador, ou você é um contador, ou você, seja qual for a sua formação, é importante você definir a área de foco dentro dos concursos. Não adianta você ser um cara que hoje está fazendo, domingo está fazendo um concurso da Polícia Federal e no outro domingo está fazendo um concurso do Banco do Brasil, para áreas totalmente diferentes. Mesmo dentro de TI, aí falando mais especificamente para quem é de TI, o cara tem que escolher, poxa, eu vou puxar para infra, eu vou puxar mais para desenvolvimento, ou eu vou ser esse cara analista de sistemas, geralmente como a editais chama, né? Analista de sistema, ou TI, que é o cara mais de governança, engenharia de software, com uma pincelada de desenvolvimento e com uma pincelada de infra, né? Esse é o meu perfil, por exemplo, tá, Flávio? Então, todos os concursos que eu fiz, geralmente, a exceção do CNMP, que o CNMP foi um concurso de programação, todos os demais eram sempre nessa linha, estudando governança, engenharia de software, um pouquinho de desenvolvimento. Desde a faculdade eu nunca fui aquele cara que estudava muito desenvolvimento. E infra, então, nossa, meu calo. Ainda bem que tem o Paulo Lino aí para fazer o material de infra aí do site, né? Mas eu ainda me aventurei em algumas aulas, que na época que eu fiz essa aula de Windows Server, por exemplo, só tinha eu no site, então eu tive que fazer, mas assim, foi mesmo na aventura, a gente vai buscando e tenta trazer. Então é muito importante você definir a sua área de foco. Então, definiu a área de foco, beleza. E aí, então vamos supor que você escolheu aí o área generalista. Então você vai montar seu plano de estudo com base nisso. Vai pegar o quê? Governança de TI, engenharia de software, desenvolvimento. E aí eu vou dar uma cutucada, eu não sei se você está fazendo isso, por exemplo. Mas você falou lá, tem 50 aulas de desenvolvimento. Primeira coisa, você não vai estudar 50. Se a primeira coisa, cara, muita atenção você, que é o seu caso, que é assinante do site, por exemplo, assinante do Exponencial. Ou você que é assinante, mas não está estudando para TI, está estudando para qualquer outra. Muito cuidado, que a assinatura é só para facilitar para você ter disponibilidade do material. Mas muito cuidado para não sair fazendo tudo. Porque senão daqui a pouco, tu está estudando .NET e .NET nunca vai cair na tua prova. Tá entendendo? Então é importante você filtrar agora, você filtrar o que você vai estudar ou não. Lá na live do YouTube que eu fiz com o Yuri, a gente pincelou alguns assuntos que são mais importantes dentro de cada disciplina. Então você pode ter um norte dali. Dentro de desenvolvimento eu vou estudar o quê? Eu vou estudar Java, eu vou estudar HTML, CSS, JavaScript. Eu não vou estudar .NET na primeira passada, porque é muito improvável cair .NET no edital. Isso você pode perceber pegando os últimos editais. Então você não vai ser o cara que vai pegar 50 aulas de desenvolvimento e fazer. Por que tem 50 aulas? Professor, não poderia ter menos? Poderia, mas assim, o edital cobra. Então, às vezes o edital cobra lá uma tecnologia muito específica. Né? E aí a gente tem que colocar, porque quando a gente consegue entregar aquilo, né, a gente disponibiliza. Mas é o que eu falo do estudo, o camada cebola. Tá? Eu gosto muito de fazer a analogia com a camada de cebola. Você vai descascando e vai tirando as camadas. Então você começa fechando um núcleo. Então, engenharia de software, você vai fechar um núcleo. Você vai fechar lá ciclo de vida, vai fechar processo de negócio, vai fechar metodologias ágeis, parte de requisitos, a parte de testes. Isso já dá um núcleo, cara, que se tu souber isso bem, se tu souber isso, estiver acertando 80% das questões, tu vai passar no concurso público. Para você ter ideia, análise de ponto de função, que é um assunto que está dentro de engenharia de software, foi um assunto que eu fui ver muito tempo depois. Muito tempo depois. E eu não sabia que era tão fácil. Porque se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha visto antes. Porque assim, cara, é muito fácil. Depois que eu vi, eu tava postergando o estudo disso, que era muito fácil e caía em questão, né? Como a gente via, tem análise de ponto de função, calcular ponto. Será que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro que você não precisa saber fazer. Né, totalmente, né? Você precisa ter a noção ali da pontuação e tal. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você. Mesmo que agora você já tem um ponto inicial, que é o quê? A sua área de foco. Você quer ser o cara, fazer os concursos generalistas, né? Não vai ser o cara que vai entrar no desenvolvimento a fundo e não vai ser o cara que vai entrar em infra a fundo.
que é um perfil parecido com o meu, tá? Um perfil bem parecido com o meu. Eu era esse cara também. Então, tipo, programação nunca estudei a fundo, né? Tanto que os professores de programação são outros, né? O Yuri e o Leandro. O professor Yuri e o professor Leandro, que é o Yuri da Cefaz, aprovado na Cefaz e o Leandro do TCU. Então, não tem nem que discutir a capacidade dos caras também. Sim, eu não me meto com programação. De vez em quando você vai achar uma aula minha lá, talvez você achar uma aula de Python, porque eu tive que fazer para a Polícia Federal e aí a gente aproveita o esforço. Mas então você já partiu dessa premissa, que é escolher a minha área de foco. Agora, dentro da sua área de foco, e aí vale para você que não está estudando para um edital específico, você vai fechar o seu plano com os assuntos que têm maior incidência de cobrança. Você não vai estudar, por exemplo, .NET. Você não vai estudar, por exemplo, lá a programação segura. Você não vai estudar, por exemplo, programação segura, acho que até vale dentro dos editais, tem caído bastante. Mas você não vai, por exemplo, estudar o endereçamento IP a fundo, camada IP, VoIP, outra parte lá de gerenciamento de redes. Você não vai entrar nesses detalhes agora, porque você precisa fechar o grosso primeiro. Então, o que é que eu te recomendo? Pega lá, por exemplo, você pode pegar os cursos regulares de TI, já que você tem acesso a tudo, pega os cursos regulares de TI e bate uma olhada naquela nossa primeira live lá que eu fiz com o Yuri de novo. Não precisa assistir toda de novo, não. Tá? Mas vai pegando só a parte que a gente foi marcando. Poxa, esse aqui vão ser os meus assuntos que eu vou avaliar agora no meu estudo pré-edital. Isso eu estou falando da preparação mais médio e longo prazo. Lá na frente, quando você vai olhar para a matéria dele, olhar assim, poxa, engenharia de software, eu estou aqui com uma cobertura boa, né, governança de TI, eu estou com uma cobertura boa, eu fechei os principais frameworks, desenvolvimento, eu vi os principais assuntos que caem, você vai ter que ver alguns, por exemplo, Java, HTML, CSS, JavaScript, esses não dá para fugir, né, o Ajax, XML, esses não dá para fugir, porque mesmo dentro do edital generalista, vez por outra cai. Isso você pode perceber aí, por exemplo, TCE Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente o que cai lá dentro, mas eu acho que cai alguma coisa de desenvolvimento, PGDF também. Então você vai pegar o que de fato cai. E você só vai estudar aquele assunto que você não estava estudando até então, ou seja, esses assuntos que não caem, se cair no seu edital que você está estudando. Cara, para você ter ideia, .NET, se eu não me engano, eu só fui estudar para o TCE. Na verdade, eu tinha estudado para a Alep lá em 2012, Alep 2012. Eu nem lembro mais o ano não, que eu sou meio ruim de data. Mas tinha estudado para a Alep, assim, rapidão, pelo material mó ruim, né, nem gostei. E depois eu estudei de novo para o TCE rapidão. Acho que para o TCE caiu. Então, tipo, eu estudei em 2 editais só e, tipo, ele era uma matéria que não ficava no meu ciclo de estudos. Era uma matéria um assunto que eu estudava e esquecia aquilo, esquecia que aquilo existia. Por quê? Porque, tipo, 10 editais não cai. Um cai. Só que eu tinha que estar bom em quê? Eu tinha que estar bom em ciclo de vida de software. Eu tinha que estar bom em Scrum. Eu tinha que estar bom em XP. Senão não adianta eu saber .NET e não saber o Scrum. Que cai uma porrada de questão, tá entendendo? Então essa dificuldade, por exemplo, PMBOK. PMBOK, você falou lá do material 200 páginas. Só para ressaltar um pouco pra galera, tá? Galera, 200 páginas não é de texto puro, preto, corrido, não, tá? Você tem uma parte que é de teoria, que a gente faz o texto explicando. Tem a parte da esquematização, para sintetizar e trazer de uma forma visual para o aluno compreender. E tem as questões. Logicamente, e aí muita gente questiona, tá, Flávio? Diz assim, professor, mas o seu material de PMBOK está incompleto. Cara, o PMBOK ele tem 500 páginas de texto preto, de texto puro. Texto preto. Se eu for pegar 500 páginas do PMBOK e transcrever para o meu material, é melhor você comprar o PMBOK do que comprar a aula. O que a gente faz na aula? A gente direciona o estudo para aquilo que mais cai em questão. Significa que está tudo lá com a aula. Eu vou conseguir resolver 100% das questões de qualquer base de questões? Não. Não vai. Nenhuma aula que você pegar hoje de PMBOK do mercado, não a minha, não a de outro professor, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o assunto ele é 500 páginas, se o cara quiser fazer prova só de PMBOK, ele faz. A gente tem certificação de gerência de projeto na área de TI. Então, se o cara quiser fazer, ele faz uma prova só de gerência de projetos. E todas as questões diferentes. Então, assim, não adianta você se estressar com isso. E eu estou falando isso, né? Passei em 12 concursos, 11 na área de TI. Um na área de Química e 11 na área de TI. E eu nunca esgotei todo o PMBOK, porque é inviável.
Nem o cara que é gerente de projetos, que perguntar pro cara, ele não vai saber, tipo, uma técnica que está lá em algum processo específico. Porque não é relevante aquilo. E aí, Flávio, você tem que colocar na cabeça o seguinte, cara, você vai errar. Você vai errar questões. Assim, o meu parâmetro, só para você ficar um pouco mais tranquilo, o meu parâmetro, quando eu pegava base de questões, quando eu estava na média de 80%, eu já estava tranquilo. Porque tem dois fatores que eu sempre ressalto para a galera. Quando você está resolvendo questão em casa, no sistema, no material, exceto quando você está resolvendo a questão dentro do material que você está acabando de estudar a aula, quando você está resolvendo questão em casa, suponha que hoje você pegou aqui PMBOK, está com 2 semanas que você viu a aula. Você vai resolver PMBOK hoje, você vai resolver 50 questões. Cara, muito provavelmente você vai errar 10, 15. Por quê? Tem dois fatores aí principais. Não é o dia da prova, então você não está com a concentração total que você precisa para aquele momento, e na hora da prova é diferente, não adianta, é diferente, por isso que eu recomendo a galera fazer prova. E o segundo fator, vão ter questões ali que não vão estar no escopo do seu edital. Para PMBOK, por exemplo, isso não se aplica, mas para Java, vamos pegar Java. Às vezes o teu edital ele vai cair JSF e Hibernate. E aí tu está resolvendo questão de Java, e vai vir questão de Servlet, JSP, que é um negócio que tu não está estudando naquele momento, e tu errou aquela questão, mas ela nem importa para você naquele momento. Porque não é o seu foco de estudo. Não é aquilo que você está estudando naquele momento. Então, muita atenção quando for fazer essas métricas. Sempre coloca um desconto, seja para mais e seja para menos. Nunca resolve imediatamente após fazer o PDF, porque tu vai se enganar, porque tu vai acertar muito. E também, se tu acertar um pouquinho a menos, lógico, eu tento manter ali no parâmetro, 80% eu acho um bom número. 80%, 85%, porque tem esses dois fatores. Lógico que sempre a gente tem que procurar estudar da forma mais concentrada possível, mas nem sempre isso é possível. Você não tem o dia todo para fazer isso com a máxima concentração. E é aquele que a gente fala, 1 é melhor do que 0. Cara, depois que eu comecei a pensar assim, poxa, eu puxava 1 hora de Anki no dia, Flávio. 1 hora de Anki no dia era de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Esses estudadores mais produtivos possíveis? Não, não é, mas é válido. É melhor do que 0, entende? Então, assim, só para ressaltar e reformular para a galera. Galera, define o foco e mesmo que você tenha uma assinatura ilimitada de um site, que eu recomendo do Exponencial, né, você não vai estudar tudo. Você não vai pegar aquele calhamaço de material, mesmo sendo um material objetivo, esquematizado, e estudar tudo. Você vai estudar aquilo que, isso eu estou falando para o cara que está estudando pré-edital. Se o cara está estudando no pós-edital, ele já tem o edital dele de foco, suponha, Flávio chega para mim, olha, cara, eu vou estudar para o TCU. Aí beleza, você vai pegar o edital do TCU como base e vai seguir aquele material. Mesmo dentro daquela matéria, você vai primeiro matar o que é comum. Depois você vai matando o restante. Entendido? Entendi. E o que eu observei assim, não sei, né? É banca, né? A banca é a mesma. Mas a banca do TCE do Rio de Janeiro, que é o CESP, para o TCU e para o TCE de Santa Catarina, que também é o CESP, você entrou nesse ritmo aí do concurso, cara, você tem que ficar antenado, né? Aí, pronto. Lembro que... Deixa eu te falar da banca. Acho que a segunda coisa é a questão da banca, né? E aí você escolheu a área, tá? Então agora vamos para a parte da banca. Pois é. No estudo primeiro, tá? No estudo inicial, eu não me preocuparia tanto com a banca. Partindo do pressuposto que você quer passar em qualquer concurso da área de TI, ou de qualquer área. Seja o cara está estudando lá para contador, para administrador, para o que for. No estudo inicial, primário, eu não me preocuparia tanto com a banca. A banca é um afinamento que você pode fazer depois. Mas tem uma peculiaridade no que a gente está conversando. Você já está me apontando alguns editais que a gente já tem banca definida. Então, você pode concentrar um pouco nessas bancas, não tem problema. Geralmente, quando eu respondia, quando eu fazia o foco nas bancas num pré-edital, o que é que eu pegava? Eu pegava CESP e FCC. Essas duas já estão de bom tamanho. Porque se você for pular de uma CESP para uma FCC, você vai ter uma adaptação de formato de conteúdo e tudo mais, mas o conteúdo é o mesmo, querendo ou não, o conteúdo é o mesmo. Né? A abordagem é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. E aí assim, para sair muito disso, por exemplo, CS Gran Rio, se for estudar para TI para CS Gran Rio, é outro estudo. CS Gran Rio é muito louca para TI. Mas assim, então assim,
Se você está no início, não se preocupa tanto com a banca. Você pode direcionar um pouco para a banca, mas eu te recomendo, porque você não sabe exatamente qual é o edital que você quer ainda, né? Pelo menos pelo que a gente está conversando aqui. Você está me falando, tem o TRU, tem o TCU Santa Catarina, tem o TCU, mas eu queria fazer esse lá do Ministério da Justiça, que é temporário. Tudo está coincidindo de ser CESP, né? Então, indica o quê? Que você pode concentrar os seus estudos um pouco mais no CESP, mas eu não deixaria de dar uma olhadinha rápida nas outras questões, não. Até porque vão ter assuntos que vão ter poucas questões da banca, né? Então, você pode dar, assim, uma direcionada. E aí tem o segundo momento. Qual que é o segundo momento? Poxa, saiu o edital e eu vou focar nesse concurso. Então, a partir daí, aí você esquece que existem outras bancas. Você esquece, você vai fazer CESP, esquece que existe FCC, esquece que existe FGV, esquece que existe FUNESP. Você só não vai esquecer quando a banca for muito pequena. Se é uma banca muito pequena, Fundep, sei lá. Aí não vai ter questão para você resolver. E aí você pode resolver das principais, sem problema. Mas, assim, essa questão da banca é isso. São dois momentos. Primeiro momento, o estudo inicial que você vai fazer. Por isso que nos nossos materiais de cursos regulares, a gente acaba colocando questões de mais de uma banca. O cara está no estudo preliminar ainda. Então, ele está aprendendo a matéria. Partiu de aprender a matéria, ele vai agora aprender a resolver a questão. Lógico que o aprendizado da matéria tem que ser focado em resolução de questão também. O cara não vai aprender para ser gestor de projeto, ou não vai aprender para ser engenheiro de software. O cara vai aprender para acertar a questão, que é só isso que importa. Em concurso é só isso que importa. Depois que você estiver lá dentro, é outra história. Mas até passar, é isso. Então, assim, no seu caso, como já tem algumas miragens ali de CESP, dá uma concentrada boa no CESP. Realmente pegar esses cursos já focados no CESP, mas, assim, não negligencia FCC, não negligencia essas outras também não. Dá uma olhadinha com cautela. Porque TCE de Amazonas, FGV, né? TCE de Santa Catarina, CESP, TCU, CESP, mas o TCU não está definido ainda se vai ter cargo de TI. Como aconteceu no TCDF, não veio cargo para TI, né? Só que aí hoje saiu uma notícia lá do Senado, né? Falando que vão definir futuramente aí a banca, né? E aí, Ramon, lá vai vir cargo de TI. É a aposta de muita gente. E aí eu falei, poxa, eu abracei, Ramon. Eu peguei aquele curso, o curso lá do TCE do Rio de Janeiro, é escolha. Eu fiquei... Tem um mês que eu fiz essa escolha, né? E peguei todas as matérias. Só que lá não tinha essa parte de desenvolvimento. Aí eu falei, porra, gente, como é que eu vou estudar aí? Né? Sem saber o desenvolvimento, eu preciso do desenvolvimento, né? Só que aí, na hora que eu baixei o desenvolvimento do PGDF, que também é CESP, né? Eu olhei, cara, puta que pariu, o que é isso aqui, cara? 50 aulas, né? Que edital é esse? Só que faltava o quê? Faltava isso que você tá falando para mim. Olha, tem 50 aulas, mas o seu perfil, cara, você estuda 5. Entendeu? E saiba a 5. Porque a 5 você resolve 80% da prova. Quando você souber a 5, tiver acertando 80% da 5, aí você inclui a sexta, inclui a sétima, inclui a oitava, tá? Essa aqui é a questão. É o que eu tô te dizendo. Cara, eu só fui estudar alguns assuntos muito depois que eu tava bem no resto. Muito depois. Porque não adianta. É igual você estava estudando direito administrativo. Você acha direito administrativo? O direito constitucional, é exemplo mais claro. Cara, saiba o artigo 5º. Se você não souber o artigo 5º, não adianta você saber a ordem social. Não adianta você saber o final da Constituição de disposições transitórias. Não adianta. Você não sabe o artigo 5º, você não sabe direito de garantias individuais, direito de garantias fundamentais. Então, assim, lógico, eu estou dizendo, você vai estudar só o artigo 5º. Não. Mas você entende que sempre cada matéria tem um núcleo duro. Tem um núcleo que aquele núcleo sempre cai. Então, você vai pegar edital de constitucional, você vai pegar 10 editais de constitucional, para quem não está fazendo, para advogado, para quem não está fazendo, para jurídica. Você vai pegar 10 editais de constitucional, você vai ver que o edital não vai cobrar controle de constitucionalidade, na maioria das vezes. E aí, te dá um bizu, Flávio, um negócio que eu errei muito lá atrás, quando eu comecei a estudar. Cara, eu gastei 50 horas estudando teoria da Constituição. Em mais de 60 provas que eu já fiz, me pergunta quantas questões caíram de teoria da Constituição. Nenhuma. Entendeu?
Então, assim, olha o tempo que eu gastei estudando coisa que não caía. Lógico, lá no início eu não tinha experiência com concurso. Então, assim, foca naquilo que cai. Como é que você vai saber isso? De duas formas. Pelo material que você segue, você vai ter uma noção. Poxa, se uma aula tem 10 questões, a outra tem 50, provavelmente, aquela que tem 50 já tem uma incidência maior. Ou então abre um sistema de questões, por exemplo, o sistema de questões exponencial que é grátis, e dá um filtro lá. Pega lá, por exemplo, o CES, poxa, eu abri aqui Teoria da Constituição, vou ver quantas questões tem. Vai lá, vai aparecer 200 questões. Vou pegar aqui artigo 5º, vai aparecer 20 mil, 30 mil. Ou a diferença na quantidade de questões. Então, isso é um bom indicador também para se você vai focar ou não no assunto. Te dar um exemplo, por exemplo, de TI, como a gente fez para Santa Catarina. Eu estudava junto com o Yuri. Então, o que a gente fez? Cara, vamos pegar C Sharp, acho que lá caía C Sharp. Pronto, não caia .NET, mas caia C Sharp, algo assim. Não lembro muito bem não, porque foi muito concurso na vida que eu fiz. Mas tinha lá o C Sharp. A gente pegou, nem tinha material de C Sharp ainda no Exponencial, né? Porque a gente não tinha feito ainda. O Yuri nem estava como professor ainda nessa época. E aí, a gente pegou um material do mercado mesmo. Aula de mercado. Não é a melhor forma. E a gente passou rapidão na aula de C Sharp. Só que quando a gente foi pesquisar na base de questões, cara, acho que tinha 30 questões de C Sharp em toda a história de prova de concurso. Enquanto Java tem 2.000, 3.000, 4.000. Então isso já te indica, olha, cara, C Sharp não é algo que eu vou gastar tanto tempo. Eu vou dar uma olhada rapidona, mas não vai ser algo que eu vou gastar tanto tempo. Então, assim, você pode direcionar muito pelas questões também. Tá? Só um adendo aí para ficar atento em relação a isso. Essa foi uma das dificuldades, né? E a outra é aquela que a pessoa sempre tem, né? Sempre tem aquele, poxa, o que eu vou fazer, né? Por onde eu começo? Ramon, quando você ia fazer uma prova, e essa prova, por exemplo, essa última que você fez, ela tinha a parte dissertativa. Só que não era uma dissertativa para TI, né? Era uma dissertativa geral, né? No seu caso. Mas qual que é a estratégia que a gente usa? E essa estratégia é de acordo com a banca? Hoje, por exemplo, imagina que o Flávio vai fazer a prova lá do TCU e a prova do TCE, do Santa Catarina, que é CESP. Que eu vou fazer essas duas, né? Então, qual que é a minha estratégia? É fazer uma redação por semana, incluir ela já no meu plano de estudos ou não, entendeu? Pronto, entendi. Vamos lá. Então, 2 momentos. Primeiro momento é na fase de preparação, onde eu incluo a discursiva. Esse é o primeiro momento. Ramon, praticamente, eu não estudava tanto a discursiva. Por quê? Porque eu parto da premissa de que se você... E aí, lógico, eu estou falando se for a discursiva do tema de conhecimentos específicos. Se for uma discursiva de redação, aí é outra história. Mas vamos falar dos 2 casos. Vamos falar do primeiro caso, que se for uma discursiva sobre o tema. Partindo do pressuposto que você sabe bem a teoria, você está acertando 80%, 85% das questões, você vai conseguir, querendo ou não, desenvolver uma boa discursiva. Tá? Então, assim, no primórdio, no começo, eu não me preocuparia com discursiva no começo dos meus estudos. Então, vamos supor, vamos pegar o Flávio. Flávio, durante 6 meses, durante 3, 4, 5, 6 meses, ele não vai se preocupar em incluir discursiva no plano de estudo dele, porque ele tem que fortalecer a objetiva. Porque enquanto o Flávio não tiver nota de corte na objetiva, a discursiva dele nem vai ser corrigida. Entende? Então, o primeiro passo é fortalecer a objetiva. Fortalecer a objetiva, por consequência, você já ganha o conteúdo para escrever uma discursiva e aí você pode ajustar o seu plano para, de repente, uma vez por semana, dar uma treinada na discursiva. Assim, eu, particularmente, eu nunca nem treinei, tá? Mas, assim, tem gente que treina. E hoje eu aconselharia treinar, porque a gente tem um nível muito alto de cobrança, tanto na objetiva quanto na discursiva. Mas isso é um momento posterior. Então vamos supor que você tenha 1 ano para estudar. 1 ano. Espero que você não demore tudo para passar. Mas vamos lá. É aquela história. Se demorar, como diria o outro, se demorar 30 anos, ainda vale a pena. Imagine 1. Mas vamos lá. Então, suponha que você tem 1 ano. Cara, se você tem 1 ano, e você pode fazer as devidas proporções para isso, se você tem 1 ano, eu só incluiria a discursiva nos 3 últimos meses. Somente. Porque todo o restante você está fazendo a base que você vai precisar para a discursiva. Para você ir para uma discursiva, por exemplo, que cai muito na área de TI, de Scrum, de XP,
de fiscalização de TI, que deve cair aí no TCU, no TCE, todas essas que você está falando, é muito provável ficar discursiva de fiscalização de TI. Como é que você vai fazer uma discursiva de fiscalização de TI se você não sabe os aspectos relevantes da 8666 e da 10520 aplicáveis na fiscalização de TI? Você tem que saber primeiro o conteúdo. Depois que você souber o conteúdo, aí você vai para a forma. Aí você vai puxar a forma. Como é que você pode fazer isso? Você pode pegar discursivas anteriores, que inclusive é um pouquinho difícil de encontrar, mas você pode pegar discursivas anteriores e olhar, olha, como é que cobrou isso daqui? Eu mesmo tenho dificuldade de encontrar as minhas. Você sabe, a minha última discursiva, acho que teve alguém que pediu, não sei quem foi. Foi um dos seguidores aqui que pediu a minha discursiva, e aí eu mandei mensagem pro Yuri. Yuri, tu tem tua discursiva do concurso? Aí o Yuri mandou a discursiva dele e a minha. Aí eu disse, caramba, Yuri, tu tem a minha discursiva? Né? Mas assim, então é um pouquinho mais complicado de encontrar discursiva, porque geralmente é fechada dentro do site, só para aluno. Aí a FCC, por exemplo, não disponibiliza os concursos que você já fez, não tem mais essa informação, o CESP ainda tem. Então, uma forma de você ver isso é pegar discussivos anteriores, mas isso no momento depois, tá? Tô falando lá para frente. Lá para frente é que você vai olhar para a discursiva e olhar como é que é a estrutura da construção daquele texto. Geralmente, CESP, vamos falar de CESP, que é o que você está mais atento nesse momento. O CESP vai te dar 3 pontos para você falar. Ele vai dizer, olha, suponha que a empresa XYZ queira contratar uma fábrica de software. Aí ele vai dar o item A. Considerando os aspectos da fiscalização aplicável à TI, ela pode fazer isso via pregão? Bom, interrogação. Item A. Item B. Se ela quiser adotar as práticas ágeis XP, quais seriam as práticas recomendadas? Ou cite 2 práticas recomendadas. Item B. Fechou. Veja que são 2 temas completamente diferentes, dentro do mesmo caso concreto. Aí, terceiro tema, sei lá, para avaliar a produtividade, o órgão decide que vai aplicar análise de ponto de função. Supondo tantos e tantos e tantos, a ALIS, a IES, eu estou falando aqui o linguagem mais técnico para quem não está acompanhando de TI, pode se assustar. Mas supondo tantos elementos de tais complexidades, como que eu calcularia ou qual que é a pontuação que vai dar nesse sistema, supondo um custo de tanto por ponto de função, como é que é o orçamento desse sistema? Algo nesse sentido. Então veja que são 3 itens totalmente diferentes em assuntos. Mas se você souber que o pregão pode ser usado para TI, você responde a A. Se você souber os princípios do XP, você pode responder a B. E se você souber calcular ponto de função, você responde a C. Então, o seu estudo teórico, ele resolveu a sua discursiva. E aí, como é que você estrutura isso? Nos seus primeiros parágrafos, você vai responder o item A. Nos seus segundos parágrafos, você vai responder o item B. E no terceiro parágrafo, você vai responder o item C. Acabou. Acabou, matou Maria Preá. E tô falando isso e já tirei 10 em discursiva, né? Já tirei TCE, por exemplo, tirei 10. Nessa estrutura, cara, sem enrolação. O único caso que você vai se preocupar com formatação mais a fundo é quando a banca pede uma peça de natureza técnica muito específica, que aí você vai ter que olhar o manual daquele órgão. Eu não sei se eu acho que o TCDF ele tem algo nesse sentido. Tem. O TCU. Depois então assim, se não se tem, aí beleza, tem alguma coisa de estruturação, de cabeçalho, não sei o que você vai ter que olhar a forma. Mas a forma ainda assim é o de menos. Não adianta você botar lá o cabeçalho bonitinho, não sei o que, os pronomes de tratamento, se você não explicar pro cara, ou explicar errado, não pode pregão para serviço de TI. Ferrou, zerou a redação. Zerou porque ele tá fora, tá totalmente fora, entende? Então assim, isso é o primeiro momento que a gente tinha falado. Segundo momento, na hora da prova, vai do seu psicológico. E por isso que eu recomendo a galera fazer muita prova. Geralmente, eu olho a discursiva, já pincelo os pontos que eu vou falar, te dando um exemplo dessa, por exemplo, né? Eu colocaria lá, na letra A, poxa, pregão pode, tá, ó, 10.520 permite, ó, tem um negócio aqui do TCU que o TCU já discutiu, não precisa citar exatamente o acordo, ninguém vai decorar isso, mas olha, o TCU já decidiu nesse sentido, que pode, porque é bem serviço comum, respeita a padronização e tudo mais. Aí no item B eu já colocaria uns pontinhos assim também, olha, lá tem programação em pares, eu posso usar aqui a prototipação, não sei o que e tal. E no item C já colocaria mais ou menos no esboço. É o esboço. Nem é o rascunho em si, é o esboço. Porque quando você voltar para resolver a objetiva, você vai estar no background ali processando a discursiva. E você vai tranquilizando. Então o português vai te ajudar, por exemplo, você vai ler o texto em português, o português vai te ajudar na estruturação das ideias.
E as próprias questões específicas, elas vão te ajudar também na construção das ideias. E quando você voltar para fazer de fato a discursiva, você já vai estar melhor esclarecido das ideias. Isso só não funciona para um caso. Quando você não souber a discursiva, aí lasca tudo. Que aí não tem background que salve. Mas aí, quando você não sabe, cara, assim, infelizmente é uma coisa que a gente tem que acostumar. Quando você não sabe ou você não estava preparado o suficiente para aquela prova não era sua. Então, e aí você vai se preparar para a próxima. Cara, eu já peguei discursiva de tudo que é no mundo. Eu já peguei discursiva TCR Rio Grande do Sul. Eu fui fazer a prova do TCR Rio Grande do Sul, a discursiva era para programar em JDBC, filhote. Pergunta se eu soube fazer, lógico que não. Entendeu? Então, assim, aquela prova não era minha. E eu tinha uma objetiva boa. Eu fiz uma objetiva muito boa para aquela prova. Mas eu não sabia discursiva. Eu não sabia programar JDBC. Eu tinha estudado Hibernate, por exemplo. Sabia lá as tags tudo do Hibernate para usar na época. Mas JDBC é um negócio defasado, antigo, que a banca botou ali. Eu disse, cara, não é para mim. E aí, é aquela história. Levei tombo num, vou pro próximo. Entendeu? Não tem problema. E aí, sempre se esforçando para... E aí, muito importante também você saber filtrar. Poxa, será que então agora eu tenho que estudar JDBC para fazer discursiva? Eu disse, poxa, isso é um ponto fora da curva. Isso não é o comum. Então, também não estudei JDBC dali diante, entende? Muita atenção para filtrar o que é ponto fora da curva do que é tendência de cobrança. Porque, tipo, eu já tive aluno de coach, o cara é meio teimoso. Inclusive, passou em primeiro lugar em concurso aí. Que eu não pude nem divulgar, que era o concurso da ABIO. Não pude nem divulgar o cara, mas tudo bem. Aí, o cara, tipo, ia na questão exceção, sabe assim, 2.000 questões de COBIT, que uma questão cai sobre um rodapé. O cara queria entender aquele rodapé. Outra coisa, esquece isso. Esquece. De 2.000 cai uma, cara, não é, aquele é ponto fora da curva. Todo mundo que estuda vai errar. Todo mundo que estuda vai errar. Se cair outra questão diferente de rodapé, você não vai acertar. Você está acertando aquela porque você está vendo. Porque você já viu. Então a próxima não vai. Então não adianta o cara pegar o AITU, né? AITU lá antiga, que agora tem a nova já, né? A V4. Você pega a AITU V3 e estudar os 5 livros, filho. 5 livros de 300 páginas. 1.500 páginas. Não dá. Entendeu? Não dá. Tem que ser objetivo. Então, discutir esses dois momentos. Ficou claro essa questão da discursiva? Ficou claro. E eu, por enquanto, eu não utilizo a videoaula, sabe? Uhum. Eu não sei se eu criei uma ansiedade em querer terminar, sabe? Ou querer descobrir o que tem nas próximas aulas. E aí eu tô para finalizar a matéria de engenharia de software, né? E tem as videoaulas lá. Você recomenda eu, na revisão, fazer a videoaula? Pronto, vamos lá. PDF versus videoaula. A velha briga e discussão entre o que é melhor, né? Eu preferi dar um choque primeiro em mim, lendo, sabe? E aí, é claro, na hora que você vai fazer questão, você consegue compreender o assunto. Falar que você aprendeu, não. Para mim, o aprender, eu acho que é ler aquele material umas 7 vezes, entendeu? Eu não quero que você aprenda. Eu só quero que você acerte questão. O primeiro ponto é esse. Eu não quero que você aprenda, eu só quero que você acerte questão. Até teve muita prova, né, que eu fiz, eu não sabia porque e aí pro CS vale muito. Por que está certo, por que está errado? Não sei. Só sei que está certo ou que está errado. Você não precisa saber o porquê de tudo, entende? Você não precisa saber o porquê de tudo. E no CESP, você não precisa ter certeza de nada. Você nunca vai ter certeza de nada. Se você tiver certeza de alguma coisa, quando sair o gabarito, você pode estar muito enganado. Então, assim, não se preocupe com isso. Oi. Eu fiz uma pergunta dessa para você no Instagram lá, que você colocou lá, né? Faça uma pergunta. Eu falei assim, quando é que eu vou descobrir que eu estou preparado? Por quê, Ramon? Eu li o PDF e na hora que eu ia responder a questão, gente, eu acho que é isso aqui, mas eu não quero achar, eu quero ter certeza. Cara, eu não consigo ter certeza para responder as questões do CESP. Incrível, incrível. Você só vai ter certeza naquela que você já fez. E às vezes nem isso. Às vezes você errou uma e você erra de novo. Tá? É normal isso. É normal você fazer uma questão, errar, e depois você errar de novo. É a mesma questão. Muito normal isso. Eu ficava louco de raiva. Que bosta, como é que eu errei isso de novo? E eu li, eu fui lá, aí eu falei, não, vou ler isso de novo. Reli. Passou, aí chegou no domingo, eu fiz isso na terça-feira, chegou no domingo, fui fazer a questão, eu errei de novo. Aí eu
eu fiquei sem saber. Eu falei assim, beleza, eu vou perguntar para ele. Como? Aí... e aí você deu essa mesma resposta agora, entendeu? Eu falei, poxa, aí... Nunca. Nunca. Ó, vamos lá. Acho que só tem mais 3 ou 4 minutos para o Instagram encerrar aqui, tá? Deixa eu te responder sobre o PDF versus vídeo, então. Cara, isso é muito particular, tá? Isso é muito pessoal. O que eu te recomendo fazer? Avalia o teu rendimento no assunto. Então, pegou lá, banco de dados relacional. Cara, se tu já está com 80%, 85% acertando em banco de dados relacional, talvez não seja interessante para você assistir a videoaula, porque você já pegou aquilo. Então, isso é muito pessoal. Eu, por exemplo, sou um cara que era mais da videoaula, então eu gostava bastante da videoaula. Por quê? Porque eu acelerava. Eu falo um pouquinho acelerado, né? Tem isso. Então a galera reclama muito. Inclusive, acho que hoje eu estou falando bem acelerado. Mas se a gente não estivesse falando, a gente tá com 55 minutos já. Se a gente estivesse falando acelerado, então já tinha estourado, né? Mas tudo bem, não tinha terminado. Então, assim, isso é muito particular. Eu, particularmente, eu gostava de ir para o videoaula, porque para mim era mais rápido. Eu acelerava. Cara, tinha professor que eu botava no 3.0. No 3.0. Então, assim, e pegava de boa, entendeu? Aquilo ali. Mas isso é muito particular. Então, quando você for revisar, voltar para lá, terminou, vamos revisar. Faz o teste. Cara, será que vale a pena assistir a videoaula? Porque, tipo, se você pegar lá banco de dados, o professor do PDF sou eu. O professor da videoaula sou eu. Entendeu? Assim, pode ser que uma coisa fale diferente da videoaula, outra coisa fale diferente do PDF. Talvez, não sei se vai agregar tanto para você. Então você vai ter que fazer o teste. Começa a assistir. Pô, assiste alguma. Poxa, será que está agregando alguma coisa para mim? Será que eu estou melhorando o meu rendimento na resolução das questões? Ou não? Eu estou só gastando tempo e era melhor usar esse tempo para resolver mais questões. Porque no final das contas, viu, Flávio, o teu objetivo é resolver o máximo de questões que tu puder no dia. Esse é o teu objetivo final. Até passar, né? Antes de passar. Não é, vou estudar... não é preocupar com o meio, é preocupar com o fim. O que é o meio? Faço PDF, faço videoaula, faço só questão. Não, você vai preocupar com a sua evolução de questões. Você estava acertando 80%. Então, não, poxa, para pegar um assunto que você estava acertando 50% só. Cara, esse assunto não tá claro na tua cabeça. Está acertando 50% só. De repente, poxa, eu vou puxar uma videoaula para ver se com a videoaula eu melhoro nesses assuntos. Lembrando que a resolução de questões não é imediatamente após o estudo. Pelo menos uma semana depois. Para você avaliar se você está bem ou não. Pelo menos uma semana depois. Você faz algumas questões naquele momento. Para você ter um conhecimento de como que cai em prova. Mas a sua avaliação de fato, de se você está bem ou não, é pelo menos uma semana depois do assunto que você estudou. Então, se você estudou banco de dados relacional hoje, você vai fazer uma bateria de questões na próxima semana, que é geralmente o que eu recomendo, né, de você fazer antes de começar a próxima aula. Você vai fazer uma bateria de questões e vai olhar o rendimento. Pô, 80%. Tá bom, precisa de videoaula? Não. Resolve mais questões e vai resolvendo mais questões. Poxa, 50% precisa de vídeo? Talvez sim. Talvez reler o PDF. Isso é muito pessoal, muito particular. Não existe o melhor entre PDF e vídeo, tá? É muito do aluno, se o cara é visual. O que é que você pode usar o vídeo? Poxa, tu é Uber. Taca o vídeo no negócio e bota a posição do carro quando não tiver passageiro dentro, tá? Porque senão o passageiro não vai querer saber de banco de dados. E taca lá a videoaula para ficar escutando. É um tempo útil porque talvez tu não vai conseguir ler naquele momento. Então taca a videoaula e ganha aquele tempinho ali. A rodar. Mesmo que você não assista, só para ficar escutando. Eu estudo passivo, só para ficar escutando. Eu fazia muito isso, ia caminhar, quando eu estava em Brasília, ia caminhar, botava no celular uma videoaula, botava o celular no bolso, nem olhava pro professor. Mas ficava escutando ali, ó. Ficava escutando. E aí aproveitava um tempinho. Cara, eu acho que vai cortar nossa transmissão 59 minutos. É isso mesmo. Eu acho que deu para esclarecer algumas coisas. Não deu para fechar com tudo, mas deu para esclarecer algumas coisas, não deu? Não, tá ótimo para mim, te agradeço pela oportunidade. E beleza, show de bola, valeu. Positivas, né? Eu sei que show de bola, cara. Esse foca aí, TCE, TCU e a área geral de TI. Vai ter esse meu foco. Show de bola. 20 segundos restantes. Então, galerinha, essa foi mais uma mentoria grátis aí do professor Ramon. Né? Vou tentar trazer uma por semana. Né? Geralmente eles são seguidores ou alunos dos cursos lá do Exponencial Concurso. Para quem não conhece nossa plataforma, conhece lá. O Flávio deu o depoimento dele aí sem eu pedir, fez o jabá, fez o merchandising dele aí. Né? Mas realmente é um material que é bem diferenciado, bem legal. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.